Olá pessoal, voltando então sobre o nosso estudo de potências e radicais. Na última aula nós falamos bastante sobre potências. Começaremos agora a falar sobre raízes, né? Quando você vê raiz quadrada de 36, você automaticamente já vê que é 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado é 36. O que é a raiz, por exemplo, aqui quando não tem nada, é 2, né? Então, isso aqui é a raiz que a gente chama de raiz quadrada. O que é a raiz quadrada de 36? É você se perguntar qual o número que ao quadrado dá 36. Qual o número que ao quadrado dá 36? A gente sabe que é o 6. 6 ao quadrado dá 36. Eu, inclusive, sempre recomendo para os meus alunos saber de pelo menos de 1 a 20, tudo decorado. Edi, você sabe? Pô, mais ou menos, né? É bom saber. E agora, eu não vou fazer prova, você vai. Então, é bom que você já saiba tudo isso aqui, ó, de cabeça. Porque aí você já sabe quanto que dá. Às vezes, quando der uma potência dessa, você já sabe aqui quanto que dá. E também é importante que você já saiba algumas raízes de cabeça. São as raízes que aparecem. Se você puder ir até botei 40 ao quadrado aqui. Se você puder ir até o 25 é melhor ainda, tá? Mas pelo menos até o 20 ao quadrado é bom você saber. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Então, raiz de 1 é 1. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, raiz de 4 é 2. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Quanto que é 4 ao quadrado? 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Até aqui o pessoal vai tranquilo, vai suave, vai repetindo junto comigo. Aqui começa a diminuir, né? 3 ao quadrado, 169. Aqui 196. Aqui já começa a diminuir as vozes, né? As vozes na minha cabeça já começam a diminuir aqui. No 16, ó, 256, já diminui mais ainda. Aqui 289, aqui 324, aqui 361, aqui 400. Aqui, quando chega aqui do 14 para frente, as vozes começam a diminuir, tá, gente? Então, seria isso que eu teria para já falar com vocês de cara, saber isso aqui. É muito importante que vocês saibam isso aqui, tá bom? Do 1 ao 20. Quem que puder botar na cabeça até o 25 vai ser muito bom, né? Porque você chega na hora da prova, você chega lá que raiz de 289, você já sabe, pô, é 17. Você não tem que ficar pensando, né? Às vezes você vai fazer um delta, né? Que vai precisar disso, vai ter que fazer alguma coisa, você já sabe de cara. Então, isso que é a raiz. Lógico que a gente tem as outras raízes, né? Não é só raiz quadrada. Por exemplo, raiz cúbica de 64. Como é que eu faço raiz cúbica? Poxa, 64 é 4, porque 4 ao cubo dá 64, né? Se é a raiz cúbica, eu tenho que saber que número que elevado ao cubo vai dar esse aqui de dentro, né? Então, é isso. Agora, o seguinte, se a raiz aqui, alguns detalhes aqui, tá? Primeira coisa, quando a raiz aqui é de índice par, aqui dentro tem que ser positivo. Eu nunca posso ter um número negativo aqui dentro. Não tem raiz de... Falando nos números reais. Lógico que quando a gente entra... Se você estuda números complexos, aí tudo bem. Mas se você está estudando nos números reais, né? Principalmente se for um concurso de ensino fundamental, é só números reais, né? Então aqui, por exemplo, 36... é par. Então, eu não tenho, por exemplo, raiz de menos 49. Ah, Ed, é o 7, é menos 7. Não, isso aqui não existe. Não existe raiz de menos 49 nos números reais. Tá? Beleza. Agora, se aqui for ímpar, como é o caso, por exemplo, da raiz cúbica, aí você pode ter qualquer coisa. Ah, só um detalhe, né? Aqui, quando eu faço raiz cúbica de 27, esse cara aqui ele chama índice, né? Índice da raiz. E esse aqui é o radical aqui, né? Mas esse cara se chama índice da raiz, tá? Isso é importante que você saiba. Na hora de falar o índice da raiz, ele está falando desse cara aqui. Quando o índice é 2, a gente nem coloca ele. A gente já sabe que se não tem nada ali, é o 2. É a raiz quadrada. Quando é 3, a gente chama de raiz cúbica, né? Bom, então, primeira coisa, raiz par nunca tem o cara aqui dentro ímpar. Negativo, desculpa. Então, por exemplo, raiz quarta de menos 16. Isso aqui também não
existe nos números reais, tá? Então isso aqui não existe nos números reais. Agora, se a raiz for ímpar, aí tem, por exemplo, a raiz cúbica de menos 27. Isso aqui dá menos 3, porque menos 3 elevado ao cubo dá menos 27. Então, raiz ímpar, se aqui é menos, o resultado vai dar menos, tá bom? Só que agora eu vou te ensinar a calcular as raízes. Por exemplo, como que você saberia, mesmo que você não tivesse decorado aqui, como é que é a raiz de 324? Então, você vai fazer o seguinte processo, ó. Você vai fazer o 324 e vai fatorar ele. Bom, eu estou vendo que ele é par, então ele dá para dividir por 2. Aqui vai ficar 1, 6, 2. Ele continua sendo par, eu vou dividir por 2 de novo, vai ficar 81. Vai dar 3, vai dar 27. Vai dar 3, vai dar 9. Vai dar 3, vai dar 3, dividido por 3 dá 1. Então, o processo aqui de fatoração, isso aqui vai ser 2 ao quadrado, vezes 3 à quarta. Então, aqui eu estou querendo fazer a raiz quadrada de 324, né? Então, a raiz quadrada de 324 nada mais é do que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 4. E aí você simplesmente divide o expoente pelo índice da raiz. O índice da raiz aqui, se não está aparecendo, ele é da raiz quadrada, o índice é 2, né? Então, você vai fazer ali, ó, 2 ao quadrado, 2 dividido por 2, faz o expoente dividido pelo índice, vai ficar 2, 2 dividido por 2 dá 1, vezes o expoente do 3, é 4, 4 dividido por 2 vai dar 2, então fica 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 2, 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, e o 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9, então o resultado deu 18. Pô, Edi, se eu sei fazer isso, para que eu tenho que decorar aqueles negócios lá? Porque você viu que eu gastei um tempo, gastei um espaço. Prova não tem tempo, não tem espaço. Então, às vezes, você sai da prova e fala, pô, a prova estava fácil, mas não deu tempo. Não deu tempo, porque você provavelmente foi pelo caminho errado, né? Existem vários caminhos, existe o caminho da aprovação, o caminho eficaz. Então, você tem que ir pelo caminho eficaz, que senão você não vai ser aprovado. Tá bom? Então, prova de concurso não é prova de colégio. A prova de colégio, a professora te dá uma prova que você teria que gastar meia hora, ela te dá 2 horas para você resolver, né? Então, no concurso é o contrário. Uma prova de 2 horas, ele te dá meia hora para você resolver, para saber aqueles que estão realmente preparados, aqueles que realmente sabem o caminho que tem que ser feito, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo agora, se fosse cúbica, né? Imaginem que você tivesse que fazer a raiz cúbica de... Deixa eu só pegar aqui e fazer um número legal. De 1728. Bom, 1728 você vai decompor. Então, eu estou vendo que dá por 2. Isso aqui vai dar 8. Isso aqui vai dar 6. Vai dar 4. Gente, muito cuidado na hora de fazer conta. Eu já errei uma questão que era assim, ó. A questão perguntava se um determinado número era um quadrado perfeito. E aí era um número grande, era 1600 e alguma coisa. E quadrado perfeito são esses números aqui, ó. Esses números que têm raiz quadrada. Se te perguntar se ele é cubo perfeito, é aquele número que tem raiz cúbica. Então, por exemplo, todos esses números que eu coloquei aqui para você agora, 1, 4, 9, por aí vai, esses aqui são quadrados perfeitos, porque eles têm raiz quadrada, eles são um número inteiro elevado ao quadrado. E aí eu fui fazer a conta e dividi por... A primeira divisão que eu fiz aqui, eu já fiz dividido por 2 errado. Então, se você não tem segurança, você faz a conta, monta a conta, 1728 dividido por 2, faz a conta direitinho. Não tem vergonha nenhuma em fazer isso. Às vezes, a gente, na hora da prova, a cabeça da gente é complicado, né? Então, beleza. Essa era o aviso que eu tinha para dar para vocês sobre isso. Trauma, né, gente? Sabe como é que é. Então, aqui 2 vai dar 1, vai dar 6. Por 2 de novo, vai dar 108. Por 2 de novo, vai dar 54. Por 2 de novo, vai dar 27. Isso aqui vai dar 3, que dá 9. Dá 3, que dá 3, dá 3, que dá 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 elevado a 6, vezes 3 elevado a 3. Então,
a raiz cúbica de 1728, na verdade, é 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 3. E aí, o que a gente faz? A gente divide esse por esse. E quando não der para dividir, calma que a gente vai ver mais para frente. Quando não der a exata divisão. Então, eu faço aqui, ó. Aliás, já vou tirar a raiz, porque quando você já divide, já tira a raiz. O 6 dividido por 3 dá 2. O 3 dividido por 3 dá 1. Então, isso aqui ficou 2 elevado ao quadrado, que é 4, vezes 3 elevado a 1, que é 3. 4 vezes 3 dá 12. Se você fizer 12 vezes 12 vezes 12, porque está elevado ao cubo, 12 vezes 12 vezes 12, dá 1728, né? Porque 12 vezes 12, você já sabe que é 144. Vezes 12 de novo, isso aqui vai dar 288, vai dar 144, dá 8, dá 12, vai 1, dá 7, 1728. Realmente, 12 vezes 12 vezes 12 dá 1728. Então, realmente, a raiz cúbica de 1728 é 12, beleza? Então, é isso que eu tenho para falar com você de raiz. Aprender primeiramente, né? Calcular a raiz, entender que a raiz... e se fosse menos 1728, você fazia a mesma coisa, deixava o menos aqui, o menos aqui, o menos aqui, tinha uma resposta com menos. É só isso. Se for negativa, raiz ímpar, é só colocar o menos no final. Outra coisa. Edi, raiz de 36 não é mais ou menos 6, não? Não. Raiz de 36 é 6. Beleza? Agora, se você tiver no exercício que x ao quadrado é 36, aí o x é mais ou menos raiz de 36, porque um número ao quadrado dá 36. Então, esse número ao quadrado ele pode ser o 6 ou ele pode ser o menos 6. Agora, se a pergunta for apenas raiz de 36, aí é apenas 6. Se você tiver numa equação que x ao quadrado é 36, aí por um artifício algébrico para você resolver aqui a gente faz mais ou menos. Mas raiz quadrada de 36 é apenas 6. Beleza? Não é isso não. Tá? Então aqui a gente tem aqui a raiz cúbica. E aí, propriedades. Mn, aqui ó, um número elevado a m, n. Se você multiplicar tanto aqui esse quanto esse, o resultado não se altera. Por exemplo, se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 2, se você elevar os dois a 2, vai ficar raiz... multiplicar por 2, vai ficar raiz sexta de 2 elevado a 4. Na verdade, o que a gente vai fazer é o contrário. Se eu tiver raiz 12 de 2 elevado a 6, eu estou vendo que os dois dá para dividir por 6, vai ficar raiz 12 dividido por 6 dá 2, 6 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 6, né? Dá 1. Então, eu dividi tanto o expoente quanto esse cara por 6, e aí eu reduzo aqui o meu expoente, meu índice aqui. Então, se você multiplicar tanto o índice quanto o expoente do número aqui, não é um número aqui não, por exemplo, então, você está querendo dizer que a raiz cúbica de 2 é a mesma coisa, é multiplicar aqui por 2, ficaria 6, e multiplico 2 por 2, fica 4. Não, nesse caso daria. Vamos botar aqui 3. Raiz cúbica de 3. Então seria, multipliquei aqui por 2, eu vou multiplicar o número aqui por 2, vai ficar 6? Não. Se você multiplicou o índice aqui, você multiplicar o expoente. O expoente do 3 aqui, se não tem nada, é 1. Vai ficar 3 elevado a 2. Tá? Então, ficaria a raiz sexta de 9. Tá bom? Mas a gente vai fazer essa propriedade o contrário. A gente vai dividir os dois. A gente vai utilizar muito isso para simplificar o radical. Beleza? Outra propriedade que a gente tem aqui. Vamos lá. Quando os dois estão aqui, eu vou fazer a raiz de um e a raiz de outro. Como assim? Às vezes, você chega num exercício que você precisa resolver raiz de 144 vezes 4. Aí o que a maioria das pessoas faz? Faz o 144 vezes 4 e depois faz a raiz. O que você pode fazer? Se os dois têm raiz, você faz a raiz dos dois separado. Então, a raiz de 144 é 12, a raiz do 4 é 2, o resultado disso vai dar 24. É muito mais fácil. Então, se você tiver um produto, isso é produto, não é soma não. Se fosse soma, não podia fazer isso não. Produto de dois números e tem a raiz, você faz a raiz de um vezes a raiz do outro. Se os dois tiverem raiz, você faz dessa forma. Beleza? A mesma coisa se for radical. Eu tenho aqui 144 por 25. Você faz a raiz quadrada de cima, raiz quadrada do de baixo,
Isso aqui vai dar 12 sobre 5. Beleza? Quando aqui eu tenho aqui os 2 elevado a um expoente fora aqui, você eleva os 2 ao expoente. Então aqui, aliás, desculpa, você eleva o de dentro ao expoente. Você pode fazer isso. Então, se eu tiver raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é raiz cúbica de 4. Tá? Esse cara vem elevar o de dentro. Tá bom? E quando você tiver raiz de raiz, por exemplo, raiz quadrada de raiz cúbica de 6. Isso aqui, você multiplica os expoentes, os índices, desculpa, das raízes. 3 com 2 vai ser raiz 6 de 6. Então, você multiplicou o índice aqui que é 2, com o índice aqui que é 3, vai dar raiz sexta de 6. Vamos ver os exemplos disso aqui. Beleza? Vamos lá. Simplifica os radicais. Gente, 64. O que é 64? Ó, é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, 64 é 2 elevado a 6. Você pode fazer a fatoração aí. Bom, se os dois aqui estão... Aqui a gente vai fazer simplesmente 6 dividido por 3, vai dar 2 elevado a 2. Isso aqui vai dar 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. A gente fez aqui simplificando. 576. Pô, 576 não tá fácil não, né? Vamos fazer aqui. 576. Dá 2, dá 2, dá 8. Dá 8, dá 2, dá 144. Dá 2, dá 72. Dá 2, dá 36. Dá 2, dá 18. Dá 2, dá 9. Dá 3, dá 3. Dá 3, dá 1. Então, isso aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 2. Então, é raiz quadrada, 576 é 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 2. 2 elevado a 6, aqui eu divido esse, aqui o índice da raiz é 2, então fica 6 dividido por 2, vai ficar 3. E o 3 elevado a 2, o expoente aqui é 2, 2 por 2, vai dar 1. 2 ao cubo, 8 vezes 3, isso aqui deu 24. Essa é a resposta. Beleza, letra C. O que é 12 fatorado? É 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Então, é raiz de 2 ao quadrado vezes 3. O 2 ao quadrado, eu consigo fazer a raiz dele. Isso aqui é produto, eu consigo separar. Lembra a propriedade? Quando está multiplicando, eu faço a raiz de cada um. 2 ao quadrado, 2 dividido por 2 dá 1. 2 elevado a 1 vezes raiz de 3, ou seja, isso aqui é 2 raiz de 3. O raiz de 3 fica assim mesmo, tá? A nossa resposta ficou assim mesmo. Esse aqui, eu queria explicar para vocês isso aqui como é que faz. Eu tenho 2 elevado a 7 raiz cúbica. Então, quando você tiver aqui, o 7 não dá para dividir por 3, ou seja, não dá exata a conta. O que você vai fazer? Quando isso acontecer, você vai ter mais ou menos um negócio como a gente teve na letra C. Vai ter uma coisa aqui fora da raiz e uma coisa aqui dentro. Tá? O 2 elevado a 7, o que você vai fazer? Você está vendo que não dá para dividir, mas você divide assim mesmo. 7 dividido por 3. Dá 2. Fica menos 6, vai dar resto 1. Então, você vai repetir aqui. Ó. Quando esse número, o expoente dele, não dá para dividir, você vai repetir ele dentro e fora da raiz. O expoente de dentro vai ser o resto. Vai ser o expoente de dentro. E o quociente aqui vai ser o expoente de fora. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 2, que é o expoente de fora, raiz de 2 elevado a 1. Então, isso aqui, 2 elevado a 2 é 4. Raiz quadrada de 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 é 2. Então, ficaria 4 raiz de 2. Esse é o jeito certo de fazer. O professor lá do colégio ensinou fazendo montinhos, né, de 2 elevado a... aquilo ali serve para números pequenos, mas quando o expoente é muito grande, aquilo ali fica inviável. E a sua prova é uma prova de concurso militar, não vai ser número pequeno, vão ser números grandes para saber se você sabe realmente fazer aquilo ou se você só sabe fazer de montinho em montinho. Aí você faz de montinho em montinho, você erra a questão da prova. E de que história é essa de montinho em montinho? O pessoal faz assim, ó, raiz cúbica, 2 elevado a 7 é 2 elevado a 3,
vezes 2 elevado a 3, está dando 2 elevado a 6, né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, 3 mais 3 está dando 6, eu preciso chegar em 2 elevado a 7. Então, mais 2 elevado a 1. Aí eu faço, o 2 elevado a 3 aqui vira 2, o outro 2 elevado a 3 aqui fica 2, e 2 elevado a 1 sobrou. Então, ficou 4 raiz de 2, que foi a mesma coisa. Aqui ficou um pouquinho na frente, né, gente? Deixa eu fazer aqui, vai ficar 2 elevado... O 2 elevado a 3 aqui, 3 dividido por 3 dá 1. Aqui o 2 elevado a 3, 3 dividido por 3 dá 1. E ainda ficou o raiz cúbica de 2 elevado a 1, né? Gente, eu estou esquecendo do cúbica aqui da raiz. Raiz cúbica aqui, então ficou 4 raiz cúbica de 2. Esse seria o resultado. Deixa eu sair um pouquinho da câmera aqui para você ver tudo. Então é isso. Mas dessa forma fica meio difícil de fazer quando os números são grandes, tá bom? Aqui o 2 está elevado a 1 aqui e raiz cúbica de 2. Beleza? Vamos fazer mais desse tipo aqui na frente, mas eu queria já que você começasse a fazer isso. Então repare que às vezes pode sobrar caro dentro da raiz, quando ele não consegue sair, quando não dá para dividir. Porque aqui, por exemplo, na letra C, o 3 está elevado a 1 e a raiz quadrada, aqui é 2, aqui é 1, o 1 não dá para dividir por 2, então você deixa. Você nem faz a divisão, você deixa do jeito que está, deixa ele lá dentro da raiz do jeito que ele está. Beleza? Nós estamos com 21 minutos, dá para a gente continuar. Questões aqui, ó. Essa questão aqui, eu vou fazer com muita calma com vocês para ensinar isso aqui para vocês. Muito interessante essa questão. Essa questão aqui, se você não souber, você com certeza vai perder uma questão na sua prova, porque toda prova aparece algum momento a necessidade de você saber fazer isso aí. Então eu vou fazer aqui com muita calma cada uma dessas questões. Então nós vamos começar aqui pela letra A, nesse slide aqui. No próximo eu vou fazer o próximo slide, a gente vai fazendo devagarzinho isso aqui, beleza? Então vamos lá. Bom, na verdade, gente, nós estamos com 22 minutos, eu vou encerrar essa aula e a gente começa a próxima aula resolvendo então essa questão aqui, tá? Vamos fazer as 3, 4, 5, 6, 7 letras, né? Que ela tem aqui. Então a gente começa na próxima aula a fazer isso aqui, beleza, gente? Então, até a próxima aula. Se você quiser tentar antes já, mas a gente começa a próxima aula resolvendo essa questão aqui. Até já!